Aos presentes, nós iniciaremos agora a abertura do 14º Seminário sobre Economia Mineira. Eu vou convidar os membros da mesa de abertura. Professor Clélio Campolina Diniz, magnífico reitor da UFMG. Padre Geraldo da Silva Macedo, prefeito de Diamantina. Professor João Antônio de Paula, pró-reitor de extensão e coordenador do seminário. Professor Reinaldo Maia Muniz, vice-diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, representante professor José Alberto Magno de Carvalho. Professor Ricardo Alexandrino Garcia, representante da diretoria do IGC, professora Tânia Mara do SIM, e da diretora do Instituto Casa da Glória, professora Cristiane Valéria de Oliveira. Professor Pedro Ângelo Almeida Abreu, magnífico reitor da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Sim. Bom, o seminário ele é realizado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, o CDPLAR, correalização do IPEAD. Os patrocinadores são Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Petrobras, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, Banco do Nordeste, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Banco do Brasil, Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio: Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG, CAPES, CNPq, FAPEMIG, Prefeitura Municipal de Diamantina, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio, Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Com a palavra, o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais para a abertura oficial do 14º Seminário sobre Economia Mineira. Bom dia a todos, meus membros, companheiros de mesa. Pela abertura, as pessoas que nunca frequentaram o Seminário de Economia Mineira devem estar entendendo o grau de informalidade em que se realiza esse seminário. Aqui é um espaço para o debate da ciência, da cultura, da economia, da história, da demografia, da teoria, de uma maneira informal, exatamente nesse ambiente acolhedor de Diamantina. Eu gostaria inicialmente de dar as boas-vindas aos participantes desse seminário, dizer da minha alegria e do meu orgulho, como reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, estar fazendo a abertura desse 14º seminário. Eu sou um militante permanente desde o primeiro seminário, realizado em 1982. Acho que apenas em um dos seminários eu estava no exterior, não participei, de maneira que é uma grande alegria ver a continuidade desse seminário e estar aqui agora na posição de reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu gostaria inicialmente de agradecer, agora como reitor, ao CDPLAR, na pessoa do professor Mauro Borges Lemos, pela iniciativa tomada há 28 anos de realização desse Seminário de Economia Mineira e pela sua continuidade, ampliação, abertura, abrangência e inclusão. Então, eu gostaria de parabenizar ao CDPLAR, na pessoa do seu diretor, professor Mauro Borges Lemos, por patrocinar esse seminário. Gostaria de agradecer, em especial, ao professor João Antônio de Paula, coordenador do seminário, pró-reitor de extensão da universidade, que tem sido, ao longo desses 28 anos, a pessoa de uma dedicação plena à organização do seminário, vencendo todas as dificuldades de natureza da organização acadêmica, mas muito mais as dificuldades formais de recursos, de logística, coisa do estilo. Então, eu gostaria de agradecer ao João Antônio, gostaria de agradecer
aos membros da equipe do CEDEPLAR, que vem dando apoio a essa organização, na pessoa da professora Maristela Dória. Gostaria de agradecer a todas as instituições que estão apoiando esse seminário, e em especial a comunidade diamantina, na pessoa do seu prefeito, essa cidade que tem nos acolhido ao longo desses 28 anos, e esperemos que isso seja uma atividade permanente daqui para frente. O significado do seminário é muito importante que a gente mencione isso. Iniciou-se como um seminário para discutir economia mineira nas suas dimensões de economia propriamente dito, de história econômica de Minas Gerais, de demografia mineira. Essa foi a origem do seminário. Ele manteve esse foco de economia mineira, de história econômica, de estudos demográficos, de políticas públicas, mas ampliou para visões sobre avanços da teoria econômica, sobre a inserção de Minas no contexto nacional e internacional, com a ampliação dos seus participantes, não só na sua fase inicial predominava mineiros, depois o seminário ampliou com a participação de muitas pessoas de outros estados do Brasil e nas últimas realizações com a participação de vários convidados estrangeiros. E o seminário nunca deixou de manter o seu foco nas atividades científicas, mas também em atividades culturais, da literatura, com várias exposições, retomando a literatura, as artes e a cultura de Minas Gerais. De maneira que eu acho que isso criou antecipadamente uma visão de interdisciplinaridade, principalmente nas áreas das humanidades, o que enriquece o seminário. Isso é muito importante. E mais ainda, esse é um seminário que é patrocinado e organizado pelo CEDEPLAR, mas com uma abertura para toda a comunidade acadêmica de Minas Gerais. Todas as escolas de economia de Minas Gerais são convidadas a participar desse seminário, o que dá, digamos, uma abrangência e uma integração e uma complementariedade entre a comunidade acadêmica de Minas Gerais, o que é muito importante. E, por fim, eu gostaria de dizer que, possivelmente, essa iniciativa do Seminário sobre Economia Mineira seja, no Brasil, a iniciativa que permitiu congregar o maior acervo de produção acadêmica em diferentes áreas das humanidades e que, por diferentes ângulos, eu não tenho aqui agora contados quantos trabalhos já foram produzidos ao longo desses 28 anos, seguramente mais de 1000 trabalhos já foram produzidos. Eu diria que nós devemos ter um acervo de mais de 30 ou 40 mil páginas de produção acadêmica realizada em função do Seminário da Economia Mineira, o que permite não só aprofundar o entendimento da especificidade de Minas nas suas dimensões econômicas, sociais, políticas, históricas, culturais, mas também um prato cheio para os historiadores do futuro. Acho que os historiadores do futuro sobre Minas Gerais vão encontrar sobre esse período um acervo impressionante de material produzido sob diferentes ângulos. De maneira que eu não quero me alongar, isso aqui é uma atividade formal de abertura, depois continuarão as demais atividades, simplesmente reafirmar a minha alegria, o meu orgulho de estar presidindo esse seminário, agradecer aqui os pares, agradecer também ao Instituto, ao GC, que é o nosso anfitrião local. Essa casa pertence ao GC, o Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, que mantém aqui um centro de pesquisa, na pessoa do professor Ricardo Alexandrino. Agradecer uma vez mais à comunidade de Diamantina e aos meus pares. Muito obrigado a todos, que tenham uma boa estada em Diamantina, do ponto de vista das atividades acadêmicas, científicas, do ponto de vista do bem-estar, da alegria, da participação com atividades culturais que seguramente serão oferecidas ao longo do seminário. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o professor João Antônio de Paula, coordenador do seminário.
Bom dia a todo mundo. Eu queria começar agradecendo um conjunto de pessoas e instituições sem os quais esse seminário não pode ser realizado. E desde o início, eu diria que nós sempre fazemos questão de registrar, e o professor Campolina fez os agradecimentos, o professor Mauro também. E, de minha parte, eu queria, na verdade, ampliar um pouco esse rol de agradecimentos, porque parece, para mim, fundamental registrar isso. É um seminário com esse tamanho, com esse porte, com a complexidade envolvida na logística, etc., não pode ser realizado sem um conjunto muito grande de pessoas, instituições, que estão na base do sucesso do seminário até aqui. E eu queria começar, na verdade, falando sobre Diamantina, né? Quer dizer, há 28 anos atrás, o professor Paulo Paiva, que então era professor, colega nosso, teve a ideia de propor Diamantina como um local onde a gente faria uma reunião, inicialmente pequena, para discutir os projetos, as pesquisas, os desenvolvimentos acadêmicos no âmbito do CEDEPLAR. E a ideia foi aceita e fizemos o primeiro seminário em 82, com um tamanho muito menor do que hoje estamos esperando para esse evento em torno de 700 pessoas. Aquele primeiro evento provavelmente não terá tido mais que 100 e poucas. Então o seminário cresceu muito, mas sempre mantendo Diamantina como sua base, como com a sua própria cara, né? A cara do seminário é a Diamantina. E eu sempre me procuro pensar um pouco sobre isso, me lembrando de um personagem mitológico que sempre que ficava enfraquecido, voltava à sua terra natal, a terra mãe, e pisava no solo daquele lugar onde a mãe habitava, e ele se recarregava as forças, as energias voltavam e ele continuava a sua história. Eu acho que para nós Diamantina é isso, é essa terra que permite a gente, essa Minas profunda, né, essa Minas mais mineira talvez do que qualquer uma outra cidade de Minas, que permite que a gente a cada 2 anos venha aqui recarregar nossas energias, as nossas esperanças, etc., para continuar trabalhando. Então, esse é o primeiro sentido. Acho que a escolha de Diamantina, que se deu há muito tempo atrás, foi um acerto absoluto, e grande parte do encanto que esse seminário desperta, que ele contém, depende ou decorre dessa escolha de Diamantina e dos seus habitantes, das suas simpaticíssimas pessoas. E aí o prefeito Padre G, que está aqui, deve levar para os diamantinenses a nosso reconhecimento pela importância que a cidade tem para nós da UFMG. Um segundo agradecimento é com relação à equipe que organiza o seminário, né? Maristela, Cássia, Simone Sete, enfim, e aí eu vou acabar me esquecendo de pessoas, Nazaré, enfim, um conjunto de pessoas do CEDEPLAR, que durante mais de 6 meses, né, um seminário desse demora mais de 6 meses para ser organizado, para ser articulado, então, que trabalham de forma muito intensa e muito competente, como vocês veem quando estão aqui. Eu quero agradecer também ao Instituto Casa da Glória, na pessoa do professor Ricardo Alexandrino, a Carmen, que é a diretora aqui da casa, a Cristiane, que é a professora diretora da casa propriamente dita, a professora Tânia, e a toda a comunidade do IGC, que sempre nos recebeu desde o primeiro, né, nós sempre utilizamos de algum modo a Casa da Glória desde o primeiro evento. E agora ocupamos praticamente todo o espaço da Casa da Glória com esse verdadeiro centro de convenções que nós montamos aqui, né? Então, é fundamental registrar isso, etc. Um terceiro agradecimento aos patrocinadores, né? O Mauro fez uma listagem aqui deles, são muitos. Eu não vou, ele já falou, eu não quero, mas eu queria insistir em 2 ou 3 patrocínios fundamentais. Um deles é o da Fundep, né? Quer dizer, para esse seminário aqui, nós estamos aqui e estamos, por exemplo, com essa iluminação bonita aqui por conta da Fundep. Nós tínhamos um problema sério da rede elétrica desse teatro. O Corpo de Bombeiros tinha vetado a realização do evento se não houvesse uma reforma completa na rede elétrica, etc. E a Fundep
nos ajudou com recursos que viabilizaram essa obra, sem a qual não poderíamos fazer o seminário. Então, a Fundep, que é um órgão, uma fundação da UFMG, tem sido, desde o primeiro também, um parceiro fundamental, né, na realização do evento. Uma outra questão é a questão da dimensão cultural, que o seminário sempre desde o primeiro. No primeiro seminário, nós fizemos uma mesa com a presença de figuras ilustres como Iglesias, como Antônio Cândido, como Afonso Romano de Santana, enfim, eu não me lembro mais de todos os nomes. Não, eu me lembro sim. Otávio Dulce, Vera Alice e mais uma outra. Não, primeiro não foi Maria Arminda, não. Fernando Brant, eram 6 pessoas. E a primeira mesa redonda tinha o título Minas não há mais? Interrogação. Minas não há mais é um verso do Drummond, né? Drummond afirmava que Minas não existia mais. E nós colocamos uma interrogação na frase, no verso do Drummond, para convidar essas pessoas que eu listei aqui para discutirem isso. Afinal, continua existindo Minas? Existe sentido falar de Minas, mineiridade, mineirice, enfim, todos esses temas que recorrentemente nós nos debruçamos sobre eles. E o seminário marcou, desde o primeiro momento, essa coisa que é também fundamental. Quer dizer, nós estamos discutindo economia, demografia, políticas públicas, ciências sociais em geral, mas sempre numa perspectiva interdisciplinar e sempre, digamos, tendo em conta a dimensão estruturante, né, identitária da cultura, como algo que nos mobiliza, né, nos dá significados, nos propõe questões, né? Cultura como problema, né? O problema de Minas, enfim. Isso se mantém desde o primeiro, né? E hoje nós temos aqui, nesse seminário, uma exposição sobre 4 poetas mineiros, né? E eu queria começar, neste caso, agradecendo o professor Leonardo Magalhães Gomes, que é o curador da exposição, que tem nos ajudado com exposições já há uns 4 eventos para trás. E, nesse caso, nós escolhemos 4 poetas: Alfonso de Guimarães, Emílio Moura, Dantas Mota e Afonso Ávila. E depois eu escolhi esses nomes, depois eu descobri que havia algo entre eles em comum. Todos eles tinham ligações com a UFMG. Mas eu só percebi isso depois que fizemos a escolha. Na verdade, foi o Léo que me chamou a atenção para isso. O Alfonso de Guimarães foi aluno da UFMG, da Faculdade de Direito. Ele começou estudando Direito em São Paulo, voltou para Minas, estudou aqui 2 ou 3 anos de Direito, depois terminou o curso em São Paulo, mas ele foi aluno da UFMG, na Faculdade de Direito, criada em 1892, né? Foi um dos primeiros, da segunda turma, eu acho, da Faculdade de Direito da UFMG. Emílio Moura foi aluno da UFMG de Direito, foi professor da Faculdade de Ciências Econômicas e foi diretor da Faculdade de Ciências Econômicas. Um dos grandes poetas do modernismo brasileiro e que foi, digamos assim, para o nosso orgulho aqui, nosso colega, né? Emílio Moura. O terceiro desses poetas é o Dantas Mota, talvez o menos conhecido deles, e que é um poeta extraordinário, como vocês vão ver aí na exposição, esse é um poeta de Airuoca, né? Lá das nascentes do São Francisco, que é um poeta extraordinário. E, finalmente, o poeta que ainda está vivo, Afonso Ávila, e que é um poeta também de grande qualidade, de uma capacidade de articular as raízes culturais mineiras com a vanguarda, enfim, um poeta também de grande impacto na vida literária mineira e brasileira. Então, esses 4 poetas estão aqui, a exposição está aí, é uma exposição que também é para a cidade de Diamantina, né? Ela provavelmente vai ficar aqui, e que se deve à curadoria do Leonardo Magalhães Gomes e à parte da montagem do projeto gráfico ao Flávio Vignoli, que é outro amigo da casa. Finalmente, eu queria destacar as nossas lembranças, as nossas homenagens. Vocês veem aqui um pôster que está aqui, um banner que está aqui atrás de mim, está atrás da mesa, com 3 fotografias, com 3 imagens de 3 pessoas que nós queremos homenagear, lembrar aqui. A nossa querida professora Sônia Viegas, que o ano passado completou os 20 anos do seu falecimento,
uma pessoa que tem uma importância para a cultura mineira brasileira, para o FMG extraordinárias, e nós vamos ter uma mesa que vai registrar isto, né? Uma mesa durante o dia de hoje. Então, nós queremos lembrar a professora Sônia Viegas, mãe da nossa colega Mônica e de Ângela, que está aqui conosco. A segunda homenagem é ao professor Ciro Flávio Bandeira de Mello, professor do Departamento de História, que foi um dos participantes, participou algumas vezes do nosso seminário, um grande amigo nosso da casa, uma grande figura humana, né, um homem que todos que o conheceram não podem lembrar dele, senão com muita tristeza pela perda que significou a sua morte no ano passado. E também o Ciro está aqui conosco. E, finalmente, o professor Tamas, eu não vou me atrever a pronunciar o sobrenome dele, professor Tamas, que é também dessas figuras extraordinárias, que participou do nosso seminário algumas vezes, mas que, sobretudo, é uma figura que raras vezes a gente tem oportunidade de conhecer alguém tão, ao mesmo tempo, generoso e exato e correto e dedicado, né? O Tamas é uma figura que combina qualidades muito raras. Também ele será homenageado aqui, o professor Wilson Suzigan, que foi amigo dele, o professor Maurício Coutinho, Flávio Sais, vão falar sobre o Tamas. E nós estamos aqui também registrando nessa abertura, né, o significado da presença do Tamas entre nós, né? Então, o seminário é isso, quer dizer, é um momento de reflexão sobre Minas, sobre temas brasileiros, sobre temas internacionais. Hoje em dia, além dos muitos pesquisadores, estudantes, nós temos vários convidados estrangeiros, né? O seminário deixou de ser uma coisa local há muito tempo, né? Tem uma dimensão, seja da temática, que centrada em Minas, não se deixa fixar só em Minas, ela se abre, né, para várias outras dimensões, e essa presença desses estrangeiros nos oxigena o debate, trazem novas ideias, novos temas que nós vamos incorporando ao nosso dia a dia aí, acadêmico, e de fazer acadêmico, de fazer em termos de desenvolvimento da nossa universidade e do Estado de Minas e do Brasil. Bom, é isso. Muito obrigado e um bom seminário para todos nós. Gostaria de convidar para compor a mesa de abertura o professor Pedro Ângelo Almeida Abreu, magnifeitor da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Com a palavra, Padre Geraldo da Silva Macedo, prefeito de Diamantina. Então, bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa, aí o nosso magnífico reitor, também os demais componentes da mesa. Nossas palavras são de acolhidas, agradecimento a todos pela presença, e mais uma vez também nossos agradecimentos por escolherem Diamantina, né, para a realização desse tão importante evento para nós. Quando nós vamos pensar a economia, é evidente que um seminário com tamanha dimensão de reflexão, tantos elementos envolvidos, principalmente nos tempos atuais, é evidente que nós vamos pensar globalmente, foi colocado aí, a economia regional, estadual, nacional, mundial. Mas quando nós vamos agir, nós agimos localmente. Aí eu conversava já com os coordenadores aí, viu, Pedro, e já pedi esse apoio dessa parceria. Eu acho que é o sentimento de todos nós, porque a gente vai para os estudos acadêmicos, mas a nossa motivação é principalmente na hora de aplicar, né? Ou nas empresas pessoais, ou nas empresas públicas. É evidente que nós temos essa preocupação
justamente em formatarmos o conhecimento, aí pegarmos todos os elementos globais, mas a gente tem justamente essa motivação de fazer aplicação local. E o nosso sentimento hoje, principalmente estando à frente da Prefeitura de Diamantina, eu dizia para os coordenadores e pedindo aí esse apoio, e agora é evidente que vamos colocar a nossa equipe de governo para que, na medida do possível, participe também intensamente desse seminário, e principalmente o pessoal mais ligado à área da economia, da organização social. Até porque, eu dizia, Pedro, que nós não vamos conseguir sair dessa sem um apoio mais científico. Não vamos conseguir mesmo. Vocês que vão estar conosco aí nesses dias podem perceber que nós temos elementos conflitantes. E aí a gente se sente impotente, né? Porque assim, quando nós temos a realidade de Diamantina hoje, uma realidade de patrimônio cultural da humanidade, aí nós temos então uma gestão de uma cidade que está nas mãos de toda a humanidade. Se nós somos hoje patrimônio cultural da humanidade, é lógico que toda essa humanidade também se sente no direito, né, de ajudar a fazer a gestão, de opinar sobre essa cidade. Por outro lado, nós temos uma cidade que é uma cidade que, pelas suas próprias características, é uma cidade do conservadorismo, da tradição. E aí eu gostei muito, viu, a questão da grande pergunta: as minas ainda existem? Ou quem sabe as minas não existem mais? Nós somos a Diamantina, mas hoje nós estamos agora a Diamantina sem o diamante. Ainda essa semana nós estivemos numa comunidade, porque nós somos 10 distritos, quase 100 povoados, e aí distritos distantes de Diamantina, justamente dada a questão das minas, nós temos distritos distantes das sedes a mais de 160 quilômetros. Às vezes nós passamos dentro de 4 cidades para chegarmos a um distrito diamantinense. E quase 100 povoados. Essa semana nós fomos, prefeitura, organizações, Ministério Público, a uma comunidade, quartéis do Indaiá, quartéis, porque dava muito, na época, o pessoal dizendo lá, muito ouro, muitas minas. Aí foram montados os quartéis para proteger da invasão. E aí o pessoal dizendo, e agora, promotor? Nós não podemos mais garimpar? Aí a gente ouvindo o pessoal, e a gente sentindo que o diamante, o ouro, o garimpo, vai além da economia. É a questão mesmo da cultura. É a questão dos sonhos. É a questão da esperança, do jogo. Então nós temos uma complexidade de elementos. Daí tudo isso para dizer e para justificar da necessidade que nós precisamos muito desse apoio bastante científico, técnico-científico. É a Diamantina, como eu falava, que nós estamos agora, o Pedro Ângelo está aqui conosco, é uma universidade que vai agora passar pela sua expansão no momento agora, dentro de 4, 5 anos, passando de 4 mil, 3 mil e tantos alunos para 8, 9, 10 mil alunos. Imagina que nós temos um povo garimpeiro, extrativista, né? Os senhores sabem muito bem o que é isso, uma cultura, aí, quantos séculos aí, da extração mineral. E agora, quando nós entramos no setor da economia, do comércio, aí é uma complexidade, porque a gente sabe que o produto é o diamante e o ouro. Pequena quantidade e grandes valores econômicos. E tudo muito escondido. A estrada real, aí a rota, caminhos novos, caminhos velhos, quartéis aí. Então, quando a gente vai pensar na demografia, vai pensar na economia e na organização social, é esperteza, é sutileza, é os segredos do comércio.
das empresas. Aí a gente vê que no dia a dia a gente lida com todas essas questões. E agora, um povo tradicionalmente, se assim podemos dizer, de uma economia tradicional, e agora vê chegando aí um povo estranho da universidade, os acadêmicos com novas culturas, novo jeito de ser, e agora tem esse conflito aí entre a população, o conflito da economia. Todos esses elementos estão aí agora nas nossas mãos. E a gente agora, para justamente traçar essas diretrizes. É evidente que eu relato Diamantina porque é a questão das minas. Se nós falamos aí a economia mineira, e é evidente que eu já estava imaginando aqui, porque eu é a primeira vez que participo, ano passado não teve, eu já estava na gestão, mas ano passado não teve esse seminário. Aí já liguei para os nossos técnicos, o pessoal participar, e temos que realizar, Pedro, com muita urgência, se assim podemos dizer, o seminário da economia de Diamantina e da região, porque nós temos aí os municípios aí da Vale, União dos Municípios do Vale de Jequitinhonha, e aí, de repente, toda essa confusão aí, se assim podemos dizer, dos elementos. E aí a gente vê as empresas tradicionais, os comércios tradicionais, as vendas, aquele pessoal atrás dos balcões, que vão se sentindo desprezados. Nós estamos fazendo agora a história, até em parceria com a universidade, agora fizemos da extração vegetal e agora da extração mineral, por ocasião da Semana do Meio Ambiente, a gente levantando esses elementos aí, que envolvem justamente a economia e a organização desse povo. Então, quando a gente vai levantar todos esses elementos, a gente vê que não foram poucas as pessoas e poucas as famílias que entraram em depressão, porque perderam justamente a sua cultura, o seu jeito de garimpar, e aí, naturalmente, o seu jeito também de comercializar o seu produto, e esse momento em constante mudança. Daí eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, dessa força maior, que é a questão do conhecimento, da análise científica dessa economia e dessa organização desse povo. Aí a gente vai poder falar em políticas públicas, no meu entendimento, que é a questão do desenvolvimento econômico e, naturalmente, a questão da justiça social, da distribuição de rendas. Acho que tem elementos compensatórios aí para nós. É o que eu falo, nós temos agora, eu acho que mais soluções do que problemas, porque o progresso chegou, mas cabe a nós agora justamente traçar essas diretrizes, e daí nós precisamos, mais do que nunca, desse entendimento das questões maiores, globalmente, para que nós possamos agir localmente. Então, daí eu digo mais uma vez da nossa alegria em recebê-los aqui, tantos pensadores aí que vão nos trazer esse conteúdo, Sejam bem-vindos. É um tempo bastante frio, a gente vai ficar bastante perto, assim, uns dos outros aí. Que bom que vocês estão conosco. E foi colocado, obrigado. Eu vou levar essa mensagem aí de reconhecimento, agradecimento à nossa comunidade, e vamos nos preparar para acolher vocês. Sejam sempre bem-vindos aí a Diamantina, viu? Que bom que vocês estão conosco mais uma vez. Obrigado. Antes de encerrar essa mesa de abertura, desfazer a mesa, o professor João Antônio quer dar uma pequena palavra e já comunicar também que, na sequência, teremos um curto vídeo do Banco do Brasil, que é um dos importantes patrocinadores do evento. Isso faz parte do contrato de patrocínio. E em seguida, teremos a mesa redonda 1, Sistema Nacional de Inovação no Brasil, papel dos fundos setoriais, que será realizado nesse auditório. Não, é só para lembrar uma coisa que eu esqueci, de 3 atividades culturais que nós vamos ter ao final dos 3 dias do seminário. Hoje nós vamos ter uma sessão de lançamento de livros, ao final do dia, aqui nesse mesmo local. Então, uma mesa, nós vamos apresentar alguns livros, 2 deles são livros que nasceram no CEDEPLA, organizados, um por mim e outro uma tradução de uma obra inédita de Marx. Vamos ter o lançamento dos livros do Centro Celso Furtado, do dicionário de um ex-professor nosso, Haydn, Enfim, nós vamos ter uma série de livros aqui sendo lançados hoje. Amanhã, à noite, nós vamos ter o espetáculo do Galpão, a peça Tio,
que é um dos grandes, é a peça que está em cartaz do Galpão, uma peça de grande qualidade, como sempre. Nós vamos ter aqui numa das praças da cidade de Diamantina. E, finalmente, no terceiro dia, na quinta-feira, uma Vesperata, que é uma das manifestações musicais mais interessantes de Diamantina, que é uma cidade musical por excelência. Então, é só para chamar a atenção para essa programação cultural, que ocorrerá sempre no final de cada um dos 3 dias do seminário. Obrigado. Bom, então, oficialmente desfazemos essa mesa de abertura e teremos em seguida o vídeo do Banco do Brasil e depois a mesa 1. Obrigado. Ô filho, o que você vai ser quando crescer? Vou ser dono de um banco. Um banco? Você é a avó de um dono de banco. E me diz uma coisa, como é que vai ser esse seu banco? Vai ser grandão, vai ter muito dinheiro. Ai, me conta como é que você vai conseguir isso. Vou chamar todo mundo pra ser dono do banco também. Ah, você vai me chamar também, vai? Vou, e tudo que a gente ganhar vai ser de todos nós. E o que nós vamos fazer com todo esse dinheiro, hein? Um montão de coisas legais. Pra todo mundo? É claro, o banco é de todos. Esse banco já existe e acaba de obter um dos melhores resultados de sua história. E o melhor é que esse resultado volta para o desenvolvimento do país e para o bem-estar dos brasileiros. Porque só um banco que é do Brasil investe a maior parte de seu lucro para todos os brasileiros. Esse é o Banco do Brasil. É do Brasil. É todo seu.